Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, 5 horas mais 2 minutos. Está entrando no ar mais uma edição, a edição número 17 do Jornal da Terra. Hoje é terça-feira, dia 29 de janeiro de 2013. E o Jornal da Terra, como sempre, diariamente aqui com você nos 1330 AM da Rádio Terra, monitorando a região, esclarecendo todos os fatos, cobrando as nossas autoridades, servindo o povo da região oeste. O rádio na sua essência é assim, é interativo, é companheiro e é prestador de serviços. O Jornal da Terra está entrando na sua casa para levar a boa notícia, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior, meu amigo, do que uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. Porque onde não há informação, guarda aí no seu coração, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. Vamos lá para os destaques de hoje, da edição de hoje aqui do Jornal da Terra. Ladrões que aterrorizavam comerciantes de Carapicuíba são presos pela PM. Barueri vai adotar a operação delegada para reduzir violência. Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, João Góes, quer Zona Azul agora nos bairros da cidade. Obras do corredor BRT entre Barueri e Cajamar começam no ano que vem. Com 1.206 registros, Barueri lidera a taxa de feridos do trânsito em 2012. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5 horas mais 3 minutos, esse é o Jornal da Terra e eu quero muito, a partir de agora, a sua participação. Hoje nós temos um convidado, ele veio, o presidente da Câmara de Carapicuíba, Abraão Júnior, já conversando com os ouvintes da Rádio Terra, conversando com você que sintoniza o Jornal da Terra. Ao contrário do presidente da Câmara de Itapevi, que não veio e não disse também por que veio. Então, eu estou adiantando essa informação aqui para vocês que encheram a caixa de e-mail, fazendo perguntas para o professor Paulinho, que é o presidente da Câmara de Itapevi, depois perguntando por que ele não veio. Resumindo a história, ele havia agendado essa entrevista há 18 dias, uma hora e pouco antes do programa ontem, recebeu um telefonema que ele não viria, porque tinha uma agenda superlotada. Mesmo assim, eu tentei um contato com ele para que ele pudesse, de viva voz, explicar para a população de Itapevi e da região que ouve o programa, para dizer exatamente porque não veio, também não consegui. Se a gente conseguir falar com ele, a gente coloca aqui. Mas o presidente Abraão Júnior, da Câmara Municipal de Carapicuíba, cumpre os seus compromissos, está aqui conosco e vai responder as suas perguntas. E eu quero convocar você para participar aqui do Jornal da Terra a partir de agora, enviando suas pautas, suas reclamações, seus comentários e sugestões. O Jornal da Terra é feito para você e por você, meu amigo, minha amiga, que ouve o jornal todo dia, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Agora, durante o programa, você pode ligar no 3266-6880. 3266-6880. Você pode também mandar um e-mail para a produção, sugerindo pautas e participar do programa. O e-mail é JT, anota que mudou o e-mail, hein? As reclamações em relação ao presidente da Câmara de Itapevi lotaram a nossa caixa de e-mail. Nós mudamos o e-mail. jt@jornaldaterra.com. jt@jornaldaterra.com. A partir de agora, mande os e-mails para esse endereço. O que você mandou antes, sugerindo pautas e reportagens, estão guardados, não estão perdidos, mas a partir de agora é jt@jornaldaterra.com. Você pode nos seguir no Twitter, @Jornal da Terra, ou acessar e interagir conosco através da nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Jornal da Terra. É isso, participe conosco, faça conosco o seu jornal, o jornal do povo da região oeste. Como eu sempre digo, meu amigo, a sua cidade aqui é notícia.
Aqui e somente aqui é notícia. E é notícia nesta terça-feira, dia 29 de janeiro, a cerimônia de posse da OAB Osasco. Acontece daqui a pouco e a minha querida presidente, a doutora Libânia, a senhora recebe as chaves efetivamente nesta terça-feira. Boa tarde, doutora Libânia. Boa tarde. Rodrigo, né? Isso. Boa tarde. É hoje que a senhora recebe as chaves que o senhor havia dito aqui? Hoje é aquela parte bonita, festiva, né? A chave eu recebi dia 2. Ah, tá. Chaves. Hoje é a apresentação da diretoria para todas as autoridades do município e os advogados todos que queiram ter acesso, conhecer, aqueles que não conheciam, aqueles que não votaram, são convidados. A cerimônia tem sua pompa, né? E exatamente é para apresentar a nova diretoria para o município, é isso, né, doutora? Isso. E acontece na sede, na Casa do Advogado? Isso, acontece aqui na sede, no Salão Nobre da Casa do Advogado. Na Avenida das Flores, 707, no Jardim das Flores, ao lado do Fórum, é isso? Exatamente. Doutora Libânia, eu quero reiterar aqui os nossos votos de um excelente mandato, uma ótima administração nos próximos 3 anos. A senhora foi tão gentil, esteve aqui conosco, explicou os sentidos e as causas da Ordem dos Advogados do Brasil, a importância dela para a população de Osasco. Então, esse programa, que também se dedica à população de Osasco e região, quer desejar um excelente mandato, um ótimo período, doutora. Muito obrigada, Rodrigo. É o que eu falei, esse momento aqui, ele é um momento de muita emoção, né? Porque está envolvendo a vitória de muita gente, advogados, familiares, e eu espero que, por Deus, em primeiro lugar, a gente consiga fazer um belo e grandioso trabalho. Então, toda a sorte do mundo para a senhora. Presidente da OAB Osasco esteve aqui na semana passada conosco e agora dando esse alô um pouco antes da cerimônia de posse da 56ª OAB, a OAB de Osasco. A nova diretoria toma posse efetivamente daqui a pouco e a gente resolveu dessa ligada e bater esse papo com a presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, obrigada, Rodrigo. Um abraço. Sucesso para você também. Tá bom, um abraço. 5 e 9. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5 e 9, esse é o Jornal da Terra. Vou reiterar que você pode participar aqui do Jornal da Terra, ligando para o 3266-6880, 3266-6880, ou então enviando um e-mail para a gente no jt@jornaldaterra.com. JT, de Jornal da Terra, né? jt@jornaldaterra.com. Esquece aquele outro e-mail que eu te dei, passe a mandar suas sugestões de pautas para esse e-mail, jt@jornaldaterra.com. E agora chegou a hora de dar esse boa tarde aqui para o nosso convidado de hoje. Ele é presidente da Câmara de Carapicuíba, uma cidade com 400 mil habitantes, com problemas incríveis, desafios enormes, tanto para a Câmara Municipal quanto para a Prefeitura, para o prefeito Sérgio Ribeiro, que foi recentemente reeleito. Mas ele veio aqui para responder as questões como nós conversávamos, brifávamos antes, perguntas que de repente você que é de Carapicuíba pensa e tenta muito fazer para o seu vereador, fazer para o seu vereador, para o seu prefeito e não consegue. A Rádio Terra tenta chegar a essas autoridades para fazer as suas perguntas. E quando elas resolvem responder, como é o caso do meu amigo Abrão Júnior, quando vem ao programa e responde, aí fica o processo fica completo, fica perfeito. Boa tarde, presidente Abrão Júnior. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e com seus ouvintes. Prazer é todo nosso, presidente. A sua caminhada até a presidência da casa, ela foi bem rápida. O senhor assumiu no meio do mandato. Era suplente, assumiu o mandato por conta do afastamento de um vereador e já nessa legislatura é presidente. É isso mesmo. Na legislatura passada eu era suplente, na vacância do vereador que foi ser secretário, assumi como suplente da Câmara, fiquei um mês fora, né? Depois nós elegemos o nosso deputado Isaac Reis como deputado, e aí eu deixei a suplência para ter o cargo efetivo como vereador na cidade. Agora, a trajetória da Câmara é um conjunto de vereadores que começaram a se reunir e começaram a fomentar o nosso nome como possível interlocutor e presidente da Câmara. Como o nosso companheiro já tinha sido presidente da Câmara
e a gente entendeu que era um tempo da gente ocupar esse espaço. Conversamos com nossos vereadores, o vereador Marciano, que é um parceiro do meu partido também, nos deram o aval e nós conseguimos essa democraticamente, né, mas uma força aí de 10 vereadores, alcançamos a presidência da Câmara. Presidência da Câmara, mas houve uma disputa bem acirrada com seu companheiro de partido, o Alexandre Pimentel, né? Na verdade é o seguinte, todo mundo falou dessa questão do racha, porque eleição é eleição, né? Então você vai para campo, a bancada decidiu assim, nós precisamos ter uma quantidade, vai ser se for para o próximo presidente, tem que ser do PT. Então coloquei meu nome à disposição, o vereador também colocou o nome dele, e eu fui buscar os meus apoios e ele foi buscar o dele. Agora, essa questão de que rachou o partido, é interessante você pensar numa coisa. A Câmara tem 17 vereadores. Né? Os 17 votos para presidente da Câmara foram para o PT. Então, se ganhasse o Abraão Júnior, ele era do PT, se ganhasse o vereador, ele era do PT. Então, na verdade, o PT sai fortalecido da história. Se você fizer uma análise matemática das coisas, sim. E uma outra coisa, o PT é um partido muito grande, é muito forte, uma bancada que está unida, e temos o prefeito da cidade também, então não existe essa história de rachar o PT. O PT é tão democrático e tão aberto que há essa possibilidade, né, da gente ir para a disputa, e a eleição já acabou. Acabou a eleição, agora 2 vereadores, sou presidente, da mesma maneira que eu apoiei ele, tenho certeza que vai apoiar a nossa presidência também. Descer do palanque a palavra, né, presidente? Agora, eu reparei aqui que o senhor não falou o nome do vereador do seu oponente na disputa pela presidência da Câmara, o Alexandre Pimentel. Alguma rusga? Não, muito pelo contrário. O Alexandre é meu companheiro, é meu amigo. Apoiei a presidência do Alexandre e agora tenho certeza que ele também vai apoiar minha presidência. Eu não falei o nome dele até para questão de lapso mesmo, mas não tem nada a ver. O Alexandre é um companheiro nosso, da nossa base, é um militante histórico do partido, tem história dentro do PT, e eu também estou chegando agora e disputando meu espaço. A disputa foi bem democrática, né? O PT permite isso, né? É um dos únicos partidos, né, que não tem dono. Então, no diretório você decide as coisas, nós tivemos reuniões e a gente entende que os outros vereadores entenderam. Não foi a mesma coisa do PT. O vereador Marciano foi crucial, né? Fala para ele, foi divisor de água, porque ele é do PT e ele também entendeu que era como o Alexandre já tinha sido presidente, que era o momento da gente colocar uma nova presidência e deu certo. Tá certo, eu tinha que perguntar, presidente. Agora, na legislatura anterior, houve um momento da administração em que o prefeito Sérgio Ribeiro teve alguma dificuldade em negociar a aprovação dos seus projetos na casa. Como é que foi isso aí, presidente? Na verdade, na legislatura anterior teve alguns embates pontuais, né? Porque os vereadores eles entendiam que não entendiam algum projeto ou tinha alguma divergência pontuais, né? Porque se você olhar todos os projetos que passaram pela casa, todos eles foram aprovados por quase unanimidade. Um ou outro projeto que é pontual, que é natural, porque tem que ter o parlamento, tem que ser assim. Nessa nova legislatura, nós fomos para a rua com 18 partidos. Então, 18 partidos. Dos 17 vereadores que tem na casa, 16 faziam parte da base aliada que estava lançando o prefeito Sérgio Ribeiro como candidato a prefeito à reeleição. Então, eu não imagino que pode ter alguma coisa pontual, porque cada um tem um mandato individual, mas no conjunto das realizações, eu tenho certeza que o prefeito ele vai ter a maioria daquilo que for bom para a população, daquilo que foi de interesse público para nós. Né? Agora, o presidente, tendo tranquilidade para votar esses projetos todos, né? Eu só quis dizer que a casa não vai ser serviçal do Executivo. Agora, por outro lado, e a oposição? Só tem um vereador na oposição. Só o único vereador que não fazia parte dessa coligação ficou o vereador Paulo Xavier. Foi somente ele. Então, a oposição, eu perguntei porque a oposição está sem forças, presidente. Na verdade é o seguinte, a população, aí você tem que entender o que aconteceu, que foi a resposta que a população deu nas urnas. Se a oposição estava esbravejando, falando e criticando o governo, e a população não deu voto para eles, porque a população entendeu que o governo teve um trabalho fundamental em Carapicuíba. Carapicuíba não virou o céu, não virou a sétima maravilha, mas a população entendeu o quê? Olha, começou uma mudança e essa mudança tem que continuar. Então, o fruto de não ter oposição na Câmara é o fruto do resultado do trabalho do governo na cidade.
Porque se o governo tivesse sido mal, a oposição teria feito o prefeito e uma bancada maior de oposição. Então o problema não é ruim para a cidade não ter oposição. O que é bom para a cidade é ter um governo que está atendendo às anseios da população. Para você ter ideia, o prefeito Sérgio Ribeiro foi eleito com 68,7% dos votos. Então uma resposta que a população está satisfeita com o que começou e ela está preocupada como vai continuar. Então, tudo que o governo começou a fazer, ele tem que continuar. E o que é importante também, mesmo na base aliada, como você mesmo pontuou, aquilo que tiver dúvida, que o vereador entender que não é bom para a cidade, vai ter a discussão. Porque ser base aliada não significa você ser subveniente ao prefeito. Então, a gente tem que separar as coisas. E um vereador, apontando os defeitos, como é o vereador Paulo Xavier na oposição, ele também ajuda. Eu concordo com você que tem que ter os dois pontos, né? Tem que ter um ponto que defende, um contraponto também. E aí as pessoas chegaram ao consenso. O que aconteceu em Carapicuíba foi isso. A administração teve um êxito bom, a população entendeu isso e deu a resposta nas urnas. Eu acho que o senhor tem plena e total razão. A população de Carapicuíba reelegeu o prefeito com mais de 60% dos votos. É evidente que também isso vai ter uma marca no Legislativo, portanto, a maioria do Legislativo também votando com o governo. Essa é uma questão tranquila e muito clara, mesmo para quem não acompanha de perto as coisas da política de Carapicuíba. Agora, presidente, daqui a pouco eu quero, vou pedir só um instantinho para o senhor, daqui a pouquinho eu quero saber mais. Eu sei que há um projeto de um túnel no centro da cidade, uma remodelação no centro da cidade. Há também a questão do prédio da Câmara, que está um tanto quanto superado e tem algumas dificuldades de acessibilidade, não tem acessibilidade, que é uma preocupação que a gente vê muito forte, uma marca muito forte nos governos do PT. Então, daqui a pouco a gente retoma essa conversa com o presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, Abrão Júnior, que veio. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Agora, às 5h18, tudo indica que a inspeção veicular obrigatória para todo o estado de São Paulo não vai sair do papel tão cedo. O projeto, que tramita desde o ano passado na Casa, não tem data para ir à votação. Na semana passada, durante a entrega de 8 novos trens para a linha 8 da CPTM em Osasco, o governador Geraldo Alckmin confirmou que não há prazo para adoção estadual da inspeção. Apenas a Prefeitura de São Paulo adota a medida. Na região oeste, Osasco chegou a anunciar que implantaria a inspeção em 2012, mas no final do ano passado decidiu adiar a medida, aguardando por essa votação na Assembleia. Barueri e outras cidades da Grande São Paulo já descartaram a implantação do sistema, dessa avaliação. Para essas administrações, a avaliação é que o modelo paulistano desgasta a administração, tem custos altos e produz baixo nível de resultados quanto à preservação do ambiente. Desde o final do ano passado, Itapevi vem passando por alguns episódios de alagamentos no centro comercial da cidade. Como as cheias são resultado do transbordamento do rio Barueri-Mirim, as administrações de Itapevi e Jandira resolveram discutir o problema em conjunto. Recentemente, a administração itapeveniense acusou a vizinha de ser o estopim dos alagamentos por conta da falta de cuidados na preservação e limpeza do rio, que também corta a cidade. Passado o fogo cruzado de novembro passado, o novo prefeito de Jandira, Geraldo Teotônio UG, e o de Itapevi, Jaci Tadeu, iniciaram novas conversas para reduzir o alcance de futuras enchentes. Um projeto com recursos do PAC prevê a canalização do rio Barueri-Mirim, acabando com os pontos de estrangulamento existentes entre o viaduto perto da Prefeitura de Jandira até a entrada do bairro Ouro Verde e um segundo trecho no próprio Ouro Verde até a divisa de Itapevi. A enchente ocorrida em 12 de novembro do ano passado foi a maior já registrada em Itapevi. Em 6 horas, choveu 70 milímetros, volume que corresponde ao esperado para uma semana. Agora, 5h20 em São Paulo, projeto do primeiro e mais moderno BRT da região oeste da Grande São Paulo, ligando a aldeia de Barueri, ali na estação Antônio João da CPTM, passando por Alphaville, Santana de Parnaíba, até Cajamar,
lá no bairro de Polvilho, foi pauta de uma reunião entre o prefeito Gil Arantes e o presidente da EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. O presidente da EMTU, João Lopes, explicou que o BRT circulará por trechos exclusivos, vias exclusivas, né? É corredor, será biarticulado e o primeiro coletivo do gênero movido a hidrogênio. Para fevereiro, audiências públicas estão previstas nas 3 cidades para debater o tema e ainda no primeiro trimestre desse ano devem ocorrer a publicação do edital de contratação dos projetos e a obtenção das licenças necessárias. A previsão de início das obras é o primeiro semestre de 2014. Nos mesmos moldes, a EMTU também anunciou nesta semana a construção de um corredor entre Itapevi e Cotia, cujas obras devem ser iniciadas no primeiro semestre do ano que vem. A Secretaria Municipal de Saúde de Carapicuíba pretende disponibilizar um serviço inédito na região. Um consultório móvel que vai percorrer os bairros da cidade, realizando testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B. Equipado com mesa e cadeiras fixas, frigobar para armazenar os produtos utilizados para os testes e todas as outras ferramentas necessárias, o veículo poderá atender até 2 pessoas por vez, com total privacidade. As visitas deverão ser diárias e tem como foco bairros de difícil acesso. O teste rápido apresenta o resultado em 15 minutos e oferece a oportunidade da interação e conscientização dos riscos de contágio da AIDS e outras doenças, gerando uma postura mais responsável. Em 2012, foram distribuídos 2 milhões de preservativos em Carapicuíba, como forma de prevenção da doença. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Agora, 5h23, esse é o Jornal da Terra no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Para você interagir conosco, só mandar um e-mail para jt@jornaldaterra.com ou então ligar no 3266-6880. Nós estamos hoje aqui no Jornal da Terra entrevistando o presidente da Câmara de Carapicuíba, Abraão Júnior, hoje respondendo as perguntas aqui enviadas pelos ouvintes. E eu queria comentar aqui que a respeito ainda de Carapicuíba, essa ideia dessa unidade móvel, esse consultório móvel que vai testar os moradores de bairros carentes, bairros mais distantes do centro da cidade e dos postos de atendimento, testar contra o HIV, a sífilis e hepatite B, é uma grande novidade. Carapicuíba sai na frente com essa ação, disponibilizando esses testes na casa praticamente na casa das pessoas. A atuação vai ser diária e eu já aproveito aqui para dar os parabéns à cidade de Carapicuíba, ao prefeito Sérgio Ribeiro e também ao Abraão Júnior, que está aqui conosco hoje respondendo as perguntas. Presidente, retomando aqui nossa conversa, qual o grande desafio da sua administração à frente da Assembleia Legislativa de Carapicuíba? Uma coisa é pensar no todo da cidade, outra coisa é nas dificuldades que a casa está vivenciando. Quais são esses desafios, presidente? Na verdade, o nosso grande desafio, e o que nós conversamos com todos os vereadores que nos apoiaram, eu tenho certeza que os outros também que não apoiaram, é que nós precisamos de um novo espaço legislativo. A Câmara de Carapicuíba é um novo prédio, porque, na verdade, você está aqui na Câmara e você pode ver, nós não temos acessibilidade, nós não temos saída de incêndio. Inclusive o que aconteceu em Santa Maria nos traz preocupação, porque nós precisamos de um espaço que possa atender melhor a população, porque quem vem procurar o vereador é o munícipe. Então, se não tem acessibilidade, se não tem um conforto para o munícipe, quando nós chegamos na Câmara, nós vamos fazer praticamente 2 gabinetes. E gabinetes de 2 metros, 3 metros. Então, não dá para atender com qualidade a população, porque o vereador é o representante do povo. Então, e é um poder constituído na Constituição brasileira, e é um poder que ele tem autonomia no município. Então nós precisamos ter um prédio, não precisa ser um prédio majestoso, não é isso, mas adequado para atender a população. Então o nosso grande desafio agora, nesse biênio, é começar esse processo.
Primeiro, alugar um outro espaço que tenha essa acessibilidade e já planejar a nossa construção da nossa casa. Já temos o projeto executivo, já temos o terreno, então vamos partir para as licitações para construir. Só que nós sabemos que demora, mas o que nós não podemos ficar é parado como ficaram quase 30 anos nesse prédio. Então, o nosso grande desafio dos vereadores, dessa nova mesa diretora, o meu grande desafio pessoal é tirar a Câmara daqui e colocar num lugar adequado para atender a população. E onde vai ser, presidente, a nova sede, a nova Câmara? Será em frente na Avenida Mário Covas, do lado do supermercado Dia, fazendo uma propaganda aqui. Mas é um terreno que nós temos ali no centro de Carapicuíba. Então nós estamos vendo a questão da escritura, como é que está, do próprio terreno. O projeto executivo nós já temos, e aí nós vamos para a parte de licitação. E aí começam as obras. Então vai ser no centro de Carapicuíba. E a ideia é sair daqui, porque isso aí vai demorar 2 anos, 2 anos e meio, talvez não termine na minha gestão a construção. Mas nós já queremos dar esse espaço, de pelo menos sair daqui por esses 2 anos e do outro local alugado e para um local próprio. Esse é o nosso desejo. O presidente, para as pessoas, para os ouvintes da Rádio Terra de Carapicuíba, que queiram acompanhar as sessões da casa, porque algumas cidades a gente identifica uma distância entre o legislativo e a população enorme. Não se anuncia os horários das sessões, ou se coloca em horários onde é impraticável para a população. Essa é uma opinião própria, é uma opinião minha, mas eu acho que muita gente, você que está ouvindo agora o Jornal da Terra, pode até acho que concorda comigo, ter uma sessão da Câmara no meio do dia, pela manhã, o município jamais vai conseguir acompanhar. Ele tem que trabalhar, tem que pagar a conta. Os boletos chegam na casa do cara para pagar. Não tem como. Aqui em Carapicuíba, as sessões acontecem em que dia, presidente? Todas as quartas-feiras, às 18 horas. 18 horas. Todas as quartas-feiras tem a reunião, a sessão da Câmara. Então eu peço que os municípios possam vir aqui participar. Nós temos a TV Câmara. E quem sabe, né, a própria Rádio Terra aí não venha também fazer a cobertura para a gente. Claro, presidente, claro. Estamos aqui para isso. Eu sei, do lado a gente estava acompanhando uma audiência pública. E qual é a disposição, em que dias e horários acontecem as audiências públicas? As audiências públicas, elas são marcadas conforme a legislação e a necessidade de quem quer fazer audiência, né? Então, nós não temos um dia específico para fazer audiência pública, né? Mas, assim, nós divulgamos os jornais, fazemos uma inserção na sociedade do mídia de faixa, esse tipo de coisa, para a população estar ciente de quando existe audiência pública. Presidente Abrão Júnior, conosco aqui no Jornal da Terra, respondendo as perguntas dos munícipes de Carapicuíba e as perguntas aqui da equipe de produção do Jornal da Terra. O presidente, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito do orçamento de Carapicuíba. O orçamento de Carapicuíba dobrou nos últimos 4 anos, na administração Sérgio Ribeiro. Saiu de 211 milhões para 400 e alguma coisa. Ainda assim, presidente, quando a gente fala dobrou, a sensação que a gente tem, a primeira impressão, é que está sobrando dinheiro. Mas não é nada disso, né, presidente? A cidade tem 400 mil habitantes e um orçamento de 400 milhões. Barueri tem 200 mil habitantes e 2 bilhões de orçamento. Osasco tem 700 mil habitantes e quase 2 bilhões de orçamento. Grande desafio da cidade lidar com esse orçamento, fazê-lo crescer, né, presidente? O grande desafio que nós temos é trabalhar com esse orçamento, né? Nós fizemos na última legislatura um código tributário que possibilitou resolver algumas distorções que tinha no plano da parte contábil da prefeitura. Abaixamos algumas taxas, aumentamos outras, não fizemos a opção de não aumentar o IPTU e mesmo assim dobramos o orçamento de 210 para 435 milhões. Né? Só na saúde nós investimos 34%, quando a lei obriga 15%. E mesmo assim a sensação que a saúde não funciona na cabeça do munícipe. Então o grande desafio dessa legislatura, do prefeito Sérgio Ribeiro, de nós vereadores, é encontrar caminhos e mecanismos de ampliar essa arrecadação, ter uma vocação da cidade. Qual é a vocação da cidade? Se é comércio, se é na área de tecnologia, se é na área educacional, ter esse trabalho através de leis. E a outra é os partidos, através das suas bancadas, chamarem os deputados que eles ajudaram a eleger e trazer emendas para a cidade. Porque hoje, Carapicuíba é uma das cidades que mais recebeu recursos do governo federal.
graças à bancada do PT que estava lá e outros partidos também, mas foi a cidade que mais recebeu recursos do governo federal foi Carapicuíba. E mesmo assim estamos precisando. O governo do estado também contribuiu na arrecadação do município. Então, o nosso grande desafio é a bancada de deputados trazer o recurso, a bancada de vereadores proporcionar leis que direcione a cidade para a vocação que ela tem, porque densamente nós somos 35 km². A cidade é muito densamente populada, é uma população densa. Mas nós não temos áreas para construir a indústria, nós não temos áreas para fazer aquilo que a gente quer, trazer as empresas para cá. Então nós temos que ter criatividade para ir para a área do serviço, para ir para a área da educação e aí gerar recursos para o nosso próprio município. Então, eu queria saber, presidente, um pouco mais essa diferença de orçamentos entre as cidades aqui da Grande São Paulo, da região aqui, presidente. Não, é uma coisa assustadora. Você pega Osasco, está na casa de 2 bi, 1 bilhão e 800 milhões, o Barueri já vai para a casa de 2.200 bilhões. Então a pessoa passa de Osasco e Carapicuíba está espremida no meio. Então você tem uma cidade com 400 mil pessoas, com uma renda que vai gastar R$ 1.165 por pessoa, segundo o orçamento que nós tivemos, enquanto Barueri tem 200 mil pessoas e é quase 2 bilhões de reais. Então a diferença é muito grande. Só a Petrobras repassa aos cofres de Barueri quase o orçamento de Carapicuíba, para você ter ideia. Então nós temos que ter uma vocação e uma criatividade para permitir que o crescimento da nossa cidade. Porque o que aconteceu, a cidade foi favelada, as áreas públicas foram todas vendidas ou destruídas ou deixaram invadir. Então hoje nós não temos nem área pública para dar em troca, para fazer alguma isenção, trazer as empresas para cá para gerar o nosso recurso tributário. Então a gente tem que ter criatividade, agora a palavra é essa. Então nós vamos ter que tratar das questões de reurbanização de favelas, de ver aonde nós temos áreas que nós podemos capitalizar ali, ou para a área da educação, ou para a área comercial, ou para a área industrial, mesmo que seja de tecnologia, que ocupa menos espaço, e de alguma maneira tentar atrair esses investimentos para Carapicuíba, para poder gerar as nossas receitas. O problema, né, presidente Abraão Júnior, é o espaço em Carapicuíba. Como o senhor disse, é uma cidade, um território já densamente povoado, não é como algumas cidades que ainda tem muito lugar para ser explorado. Por exemplo, Itapevi, 10% foi explorado ainda de forma urbana, ainda tem muita região até de zona rural. E Carapicuíba não, quase a sua totalidade, como o senhor explicou, já está tomada pela urbanização e não tem aonde doar terreno, transferir para algumas empresas como medida de atração para essas empresas. Só se dedicar mesmo ao setor de tecnologia. São 5h34 em São Paulo, edição de hoje, desta terça-feira. Nós conversamos com o presidente da Câmara de Carapicuíba, Abraão Júnior. E daqui a pouquinho a gente continua essa conversa. Vamos falar sobre uma porção de coisas, ainda sobre política, sobre as obras de remodelamento. O terminal urbano está em franca construção, tem a remodelação total do centro da cidade. Já já a gente segue com esse papo muito bom com o presidente da Câmara de Carapicuíba, Abraão Júnior. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. 5h35 agora, integrantes da nova administração de Barueri afirmam que a alta taxa de feridos no trânsito em 2012 é mais uma herança ruim deixada pelo ex-prefeito Rubens Furlan. Em toda a região, colisões e atropelamentos deixaram 101 mortos e quase 6 mil feridos no ano passado. Na maioria das cidades, os números caíram em relação ao ano anterior. Mas em Barueri, observou-se uma elevação de 8% no total dos feridos. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública e foram divulgados na última sexta-feira, mostrando que o número de vítimas fatais em acidentes e atropelamentos caiu 24% em relação a 2011, enquanto o de feridos baixou 5%. Embora tenham baixado, os números ainda são absurdamente altos. Ao todo, entre janeiro e dezembro do ano passado, as colisões e atropelamentos fizeram 101 mortos. No final de semana, o prefeito de Osasco, Jorge Lapas, participou de mais uma edição do Integração Pro Jovem 2012-2013, evento promovido pela Secretaria de Assistência e Promoção Social. No ato, marcou a entrega de certificado a 112 jovens que concluíram as atividades do projeto em 2012
além de dar boas-vindas aos alunos que farão parte do programa a partir deste ano e suas famílias. O Projovem Adolescente é voltado a jovens de 15 a 17 anos que façam parte do Bolsa Família e moradores de bairros como o Jardim Conceição, Novo Osasco, Veloso, Padroeira, Vicentina, Piratininga e Munhoz Júnior. Eles participam de atividades socioeducativas nas áreas de teatro, música, jogos, dinâmicas e artesanato, dentre outras. Agora 5h36, pesquisa do Cresce, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, que foi divulgada ontem, mostra que o mercado imobiliário de Osasco viveu um verdadeiro boom de negócios em outubro do ano passado. Enquanto em todo o estado, o total da venda de imóveis usados cresceu 47,23%, na região formada por Osasco, Guarulhos e as cidades do ABC, a elevação foi de 143%, a maior do levantamento, aí deixando para trás outras 3 grandes regiões que compõem a pesquisa e contribuiu para o bom desempenho estadual do setor. Nos resultados isolados, olha só, Osasco aparece com um crescimento de 51,3%. É o maior em todo o estado. Na capital houve alta de 10,31%. Percebeu a diferença? 51,3% para 10,3%. E no interior como um todo o crescimento foi de 38,88%. No litoral foi identificada uma quase estagnação do mercado, que cresceu somente 4,95%. Ainda de acordo com o Cresce, outubro salvou o ano do mercado imobiliário no território paulista, que vinha por meses apresentando estagnação. Números como esse, dessa pesquisa do Cresce, a partir da semana que vem, nós vamos ter um especialista aqui no programa que se dedica a fazer pesquisas de mercado de todos os setores, não só o setor imobiliário, mas preços de supermercado, crescimento desse ou daquele setor, vagas de trabalho, se reduziu, aumentou, quais os setores. Esse companheiro, esse amigo vai estar aqui, a partir na segunda-feira ele deve vir, dar uma explicada qual é o trabalho dele, e depois, semanalmente, estará aqui para traduzir números numa linguagem muito mais simples, muito mais acessível para a nossa compreensão. Então, essa é uma outra novidade do Jornal da Terra para você a partir da semana que vem, sempre se dedicando apenas e tão somente à região oeste da Grande São Paulo. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgados na última sexta-feira colocam as cidades da região oeste da Grande São Paulo com alta de 15% nos homicídios dolosos. Nas 8 cidades, foram registrados ao todo 283 assassinatos entre janeiro e dezembro do ano passado, contra 245 praticados em igual período de 2011. Os números mostram que as cidades de Pirapora do Bom Jesus e Barueri puxaram essa alta. Em Pirapora, o volume de homicídios cresceu 200% e em Barueri o salto foi de 62,5%. Com o número de assassinatos subindo de 24 para 39. Em outras 5 cidades também houve alta. Em Santana de Parnaíba, esse tipo de crime cresceu 50%. Em Cotia, a alta foi de 20%. E Itapevi, o número de assassinatos subiu de 37 para 44 entre 2011 e 2012. Uma elevação de 18,9%. A exceção entre as cidades da região foi Carapicuíba, onde o número de homicídios caiu de 60 em 2011 para 48 no ano passado. Uma redução de 20%. Tá vendo? Mais uma vez, parabéns ao presidente Abrão Júnior, conosco hoje aqui no Jornal da Terra, e ao prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. Você veja, outro dia nós noticiamos aqui que a mortalidade infantil em Carapicuíba tinha melhorado muito. Aí, porque eu sou morador da região, nós moradores da região, às vezes temos uma imagem de que Carapicuíba é a cidade mais violenta, porque durante um certo tempo foi mesmo. Aí você vê que nas cidades da região, a cidade que mais conseguiu reduzir a criminalidade, alguns tipos de crime, os crimes de morte, por exemplo, foi a cidade de Carapicuíba, uma redução de 20%. E Barueri, que é uma cidade que tem o maior orçamento da região, subiu, né? E aí,
Aí vem aquela história, né? Furlan, a manchete, Furlan deixa cidade de Barueri como líder de homicídios na região. Será que é responsabilidade do ex-prefeito? É. Agora, como que chegou a essa avaliação? Como que o ex-prefeito deixou chegar nessa condição, sendo que é a cidade com o maior orçamento, 2 bilhões de orçamento por ano, tem todos os recursos, uma guarda super aparelhada, toda a estrutura, iluminação ao longo da cidade é a melhor, né? A cobertura de iluminação é a melhor, isso também reduz a criminalidade e ainda assim aparece nesse relatório com um índice tão preocupante. Agora, 5h41. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5h42, esse é o Jornal da Terra. Me pediram aqui para falar de novo o novo e-mail do Jornal da Terra, mudou? Agora é jt@jornaldaterra.com. Não tem BR, tá? jt@jornaldaterra.com. Você pode começar a mandar os seus e-mails para esse endereço, vai ser um prazer. Agora, você que escreveu no outro endereço, não se preocupe, ele está salvo. Você que reclamou, fez perguntas para o presidente da Câmara de Itapevi, como ele não veio, você reclamou, ou outras pessoas reclamaram, os e-mails estão lá. Eu vou encaminhar essas reclamações para o presidente da Câmara. Eu acho que quem melhor pode responder é ele, que acabou não vindo no programa ontem e também não deu uma explicação. Mas hoje, agora 5h42, hoje nós estamos aqui com o presidente da Câmara de Carapicuíba. Já falamos de orçamento, já falamos da nova sede da Câmara Municipal, que vai ser ali do lado da estação, beirando a linha do trem, no centro da cidade. Agora, eu sei que tem uma novidade também para o centro da cidade, que já vai ficar muito diferente a partir do término das obras do novo terminal urbano ali na frente. O presidente já me adiantou em off que vai ser uma interligação com a estação da CPTM ultramoderna. Ele disse, mandou um recado à administração de Osasco que vai dar de goleada em Osasco. Vai ser mais bonita a estação. E eu falei, né, precisa mesmo, precisa ser legal mesmo. Mas por enquanto está um caos lá, né, presidente? Porque está tudo em obras, as pessoas reclamam, mas com certeza reelegeram o prefeito aí em outubro, é porque compreendem a necessidade que uma obra se faz para melhoria. Agora, presidente, retomando aqui esse papo nosso hoje, aqui no Jornal da Terra, eu recentemente dei uma nota aqui de uma sugestão do senhor, mais que uma sugestão, uma proposição que o senhor vai fazer na volta do recesso, para se aumentar, para calibrar, né, foi o termo que eu usei, calibrar as taxas de multas para quem descarta, principalmente entulho de construção em qualquer lugar da cidade. É uma obsessão isso? O senhor chegou à conclusão que o grande problema das enchentes em Carapicuíba, um dos grandes, o principal deles, é o descarte de entulho de construções, presidente? Na verdade é o seguinte, o grande problema, eu sempre tenho falado que as pessoas gastam 20, 30, 40, 100, 200 mil reais para reformar sua casa, e eles contratam aquelas pessoas que estão naquela linha social de dificuldade, são os carroceiros. Aí você paga 50, 20, eu não sei quanto que é, ele vai tirar da tua casa e vai jogar na frente da minha casa. Aí eu vou pegar 20, 30 reais, vou dar para ele, ele vai tirar da frente da minha casa e vai jogar na frente da sua casa, na rua, na esquina da sua casa. Então o que nós temos que fazer? A prefeitura criou um ecoponto, mas não atendeu toda a necessidade da nossa cidade. Então nós vamos endurecer a lei, falar com a polícia militar, os fiscais da prefeitura, para pegar o que é profissional, aquele que é profissional de fazer isso, e aplicar para ele a multa, ou até enquadrar ele na lei. E o morador que for fazer as reformas, já dentro do projeto, já tem o descarte do entulho. Então você vai fazer a reforma, você tem que ter a aprovação da prefeitura, a reforma estrutural, para não ter problema, que nós vimos lá em Santa Maria, só tinha uma saída, não tem nada a ver o que eu estou falando. Mas no momento do projeto da reforma, que você recebe a autorização, já nesse projeto está lá onde vai ser o descarte daquele material. E uma outra ideia que a gente está tendo aí, e estamos estudando aí, por exemplo, Casas Bahia, grandes lojas, elas vendem os móveis, né? Então, quando vender um móvel, perguntar para o cliente, fazer não sei se é possível, se é constitucional ou não, olha, qual é o descarte? E essas grandes empresas que têm um grande lucro, você vê sofá,
geladeira, fogão, é tudo nossos cofres, porque alguém comprou um novo e jogou lá. Então, como tem a obrigação das pilhas, da bateria de celular, nós também fazer isso com essas grandes magazines. É uma ideia que eu estou pensando, não sei se é constitucional. Tá certo. O presidente, eu estava falando aqui, enquanto aguardava a volta do Giro de Notícias, sobre o terminal urbano. Quando sai... Fala pra gente do terminal urbano, presidente. Nós vamos construir um novo centro. Então serão plataformas com acessibilidade, escada rolante, elevadores, plataformas lineares de acesso para cadeirantes. Então é uma obra que ela vai mexer com a estrutura da cidade. Vai ter um grande túnel no centro, desafogando o trânsito da região, né? Porque é muito pesado o trânsito para Alphaville, porque Carapicuíba acabou sendo rota, né? Como pedagiaram a Castelo, Carapicuíba vira rota de... Como você mora em Itapevi, você sabe, Itapevi, Jandira, Barueri, o cara não quer pagar o pedágio. A pessoa vem pelo Carapicuíba chegando autonomista. Então, 7 horas da manhã e 6 horas da tarde é um caos o trânsito de Carapicuíba. Mas não é o trânsito local, que é uma passagem. Então, agora com esse túnel, que é uma parceria com o governo do estado, então vai facilitar a fluidez do trânsito. Esse túnel, me interessou esse túnel, presidente. Como é que vai ser esse túnel? Vai ser na Mário Covas, em frente ali onde tem hoje aquela guarita da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Então vai ser ali ligando diretamente o viaduto, os carros passam pelo túnel, então não vai ter sinalização, em cima vai ser a passarela, já ligando com um novo terminal, que as pessoas podem até ver no site da Prefeitura de Carapicuíba, como é que vai ficar. É uma obra gigantesca, uma obra arquitetônica muito bonita, eu posso até dizer que será uma das mais bonitas da grande metrópole, né, da região metropolitana, e mais do que isso, acessível, integrada à estação de trem, com a linha de metrô, com os pontos de táxi. Então, nessa parte de mobilidade e de transporte público, vai resolver, eu diria para você que 90% da questão em Carapicuíba. Tá, e a população quer saber em que pé está essa obra, presidente? Sim, já está no processo licitatório, a empresa já ganhou o processo de licitação, vai começar, eu acho que até março, não tenho dados precisos, não posso te dar essa informação com precisão, até que é uma matéria do executivo, mas nós sabemos que até o meio do ano a obra já começa. E o término dela é uma obra aí de 1 ano e meio, 2 anos também, porque tem a questão de licitação, que é legal, então você tem que cumprir os prazos legais, mas é uma obra gigantesca, que eu até peço à população. No período das obras vai piorar um pouco o trânsito, mas depois disso, com certeza, a população vai sentir orgulho de dizer, olha, a melhor terminal de ônibus, a melhor estação de trem da região metropolitana de Carapicuíba. Como eu tinha adiantado, né? Tá feito o desafio, vamos ver ao final desses 2 próximos anos como vai ser essa obra. Agora, às 5h48, já a gente segue com esse papo com o presidente da Câmara Municipal de Carapicuíba, Abraão Júnior. Já a gente segue e agora vamos saber do trânsito de São Paulo. Vamos para os ares com o helicóptero da Rádio Terra com Rosângela Alves. O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Ouvintes da Rádio Terra, um excelente final de tarde de terça-feira. Sobrevoamos neste momento a marginal do Tietê, no sentido do leste, que segue com trânsito intenso da passagem da Ponte do Limão, com vários pontos de parada até a chegada à Ponte do Tatuapé. Pela pista expressa e a central, segue um trânsito um pouco mais carregado. Faça opção neste momento pela pista local. O corredor Hermano Marquete, Marquês de São Vicente, é uma ótima opção nas 2 direções. Rosângela Alves para a Rádio Terra. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Faltam 10 minutos para as 6 da tarde. Daqui a pouquinho, meu amigo Ademir Laurentes e o Som do Sucesso. Daqui a pouquinho, de novo, mais algumas perguntas para o presidente da Câmara de de Carapicuíba, o Abraão Júnior. Antes, deixa eu falar aqui para você. Primeiro foi em Barueri, onde o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Amâncio, anunciou que pretende levar a Zona Azul para os bairros. Agora, da mesma forma, João Góes, titular da mesma pasta na mobilidade urbana em Osasco, também promete a cobrança desse tipo de estacionamento nos bairros. Agora, o João Góes é um sujeito engraçado, né? Ele tem um bom humor. O secretário insiste em dizer que a ampliação da Zona Sul é uma reivindicação dos moradores e não uma vontade da prefeitura. Secretário, com todo respeito. Secretário.
João Góes jura que os moradores de bairros como o Santo Antônio, atenção, você do Santo Antônio, né? Querem a cobrança porque estacionar na Avenida João de Andrade é um problema, né? O problema é o secretário querer argumentar dessa maneira. É óbvio que é uma avenida com uma demanda muito grande para estacionar, que é complicado isso para os moradores, gente na frente das garagens, a Zona Azul delimita o espaço, impede isso, tem guincho. É óbvio que isso traria alguma melhoria. Agora, secretário, dizer que a população lá do Santo Antônio, né, vai querer criação da Zona Azul, aí o filho vai na casa do pai, tem que parar o carro na frente da casa do pai, tem que pagar. Secretário, o senhor acha que esse filho vai querer? Você acha que a população de lá vai querer? Não quer, né? Agora, para o João Góes, a implantação da Zona Azul na cidade foi um sucesso. E, ao contrário do esperado, dinamizou os estacionamentos públicos no centro. No centro, secretário. Perfeito. Você tem que organizar a coisa. Agora, no bairro, não dá, né, secretário? Hoje está bancando um humorista aqui. Agora, 5h52. A Secretaria de Assistência e Promoção Social da Prefeitura de Osasco mantém abertas as inscrições para novas turmas do projeto Libras para Todos, que visa a inclusão social por meio do ensino da língua brasileira de sinais. A formação dará sequência às turmas em nível intermediário e nível básico. A aula inaugural acontece no dia 21 de fevereiro, 2 da tarde, no auditório do CAT, na Rua da Saudade, número 180, na Bela Vista. Mais informações podem ser obtidas no Centro de Coordenação de Atenção ao Idoso e Pessoa com Deficiência, pelo telefone 2183-6738, 2183-6738. Agora 5h52 e desde ontem estão abertas as inscrições para o programa Conexão Jovem, tocado pela Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Itapevi. Criado em 2009, o programa disponibiliza estágios em setores públicos, adolescentes que tenham idades entre 15 e 18 anos e que estudem nas escolas públicas. Durante a capacitação, os jovens recebem uma bolsa auxílio no valor de um salário mínimo mensal, além das oportunidades de estágios em escolas municipais ou outros departamentos da própria prefeitura. Para 2013 foram disponibilizadas 220 vagas. A novidade é a mudança no critério de avaliação da prova escrita, que deixou de ser de caráter eliminatório para ser classificatória. Além disso, os jovens que não forem classificados também vão poder participar de um curso de formação ministrado pela Secretaria de Educação e Cultura e, posteriormente, vão ser encaminhados ao PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador. A prova escrita, não esquecem, está prevista para o dia 10 de março. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Bom, o presidente da Câmara de Carapicuíba está conosco aqui e eu queria saber, secretário Abrão Júnior, como o senhor falou da cidade não ter para onde crescer, não tem território para disponibilizar para a instalação de indústrias, como fazer a cidade crescer, presidente? Na verdade, assim, Carapicuíba é uma cidade que ela sofreu muito durante os últimos 30 anos. Pelos recursos que tinha em 2000, nós arrecadávamos 51 milhões. Então, não é nada, né? Então, as gestões também não foram boas, por isso que nós chegamos ao governo, para governar a cidade. A população sabe, Carapicuíba começou a melhorar. Não estamos dizendo que está ótima, que está limpa, que tudo funciona. Nós estamos dizendo que nós demos um rumo, nós demos um norte. Olha, nós vamos por aqui. E a população entendeu isso e deu esse recado nas urnas. O que eu peço para a população, e nosso pedido é que tenham mais um pouco de esperança e paciência, porque as coisas elas já estão começando a acontecer e nós estamos fazendo história, e quando você faz história, você nem percebe que você está fazendo história, só no futuro você percebe o que você fez. Então a população de Carapicuíba entendeu essa nossa mensagem, e agora nós estamos no dia 29 de janeiro, né, do segundo mandato. Nós podemos dizer que esse segundo mandato será infinitamente melhor do que o primeiro mandato, porque aquilo que a gente começou, a gente termina. E a gente vai deixar grandes obras para a população de Carapicuíba. Eu não tenho dúvida, presidente. Eu sinto vontade nessa união da Câmara com a Prefeitura para trabalhar. Um presidente como o senhor que brigou para chegar nessa posição, correu riscos dentro do partido, riscos de como andaram anunciando, e o senhor jura que não, né, que a questão do racha, mas foi uma disputa acirrada.
democrática, honesta, mas acirrada. E o senhor correu esse risco porque tinha certeza do que pode fazer à frente do Legislativo de Carapicuíba. Agora, a gente vai dar tchau, presidente. Está chegando a hora, está acabando o jornal, e já agradecendo a sua participação, mas eu queria uma mensagem de otimismo do presidente da Câmara para a população da cidade de Carapicuíba. Eu agradeço e até peço perdão para você, que a gente está no meio de uma correria grande, mas é importante porque você representa os nossos ouvintes, os munícipes de Carapicuíba. Então, muita gente não tem oportunidade de falar com o presidente da Câmara, né? Então, eu agradeço esse seu trabalho, esse trabalho social e jornalístico fundamental, que você conscientiza as pessoas, né, e fazem as perguntas que muita gente talvez não tenha nem coragem nem tempo para fazer para o presidente da Câmara, para o prefeito, para o vereador. Então, a Câmara de Carapicuíba está de portas abertas para vocês também, e quando estiver pronto aqui em Osasco, com certeza nós vamos lá conversar um pouquinho sobre política e sobre a nossa cidade. Tá certo, presidente. Está aberta a porta sempre para o presidente da Câmara de Carapicuíba, que agendou a entrevista conosco, compareceu, respondeu às perguntas, e a casa aqui, o Jornal da Terra, está aberto à Câmara Municipal e à Prefeitura de Carapicuíba. Obrigado, presidente. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Agora, 5h57, está terminando o Jornal da Terra. Antes de eu encerrar definitivamente aqui, deixa eu só lembrar que agora, né, em 1 minuto ou 2, começa a cerimônia de posse da nova diretoria para o próximo triênio da Ordem dos Advogados do Brasil, da 56ª subseção em Osasco. Parabéns à doutora Libânia, que nós conversamos no início da edição, e amanhã o Ralf traz algumas entrevistas para nós, lá das autoridades que estão presentes agora na Casa do Advogado em Osasco. A edição de hoje, número 17 do Jornal da Terra, do dia 29 de janeiro de 2013, destacou que ladrões que aterrorizavam comerciantes na cidade de Carapicuíba foram presos pela PM. Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Góes, da cidade de Osasco, quer Zona Azul nos bairros da cidade. Obras do corredor BRT entre Barueri e Cajamar começam já no ano que vem. Com 1.206 registros, Barueri lidera taxa de feridos no trânsito em 2002. E o mais importante, esteve conosco, respondeu as perguntas, participou do programa hoje aqui do Jornal da Terra, o presidente da Câmara de Carapicuíba, Abraão Júnior. Esses foram os destaques. E está chegando agora o meu amigo Ademir Laurentes e o Som do Sucesso. Jornal da Terra, sim, de volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.